nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, salve Maria. Bem, hoje o tema será sobre a tradição apostólica. Eu achei interessante e conveniente tratar desse tema, uma vez que, de novo, muitos protestantes colocam muitos católicos em confusão, dado que hoje, infelizmente, muitos católicos desconhecem a doutrina da própria religião. Então, para tentar suprir essa lacuna, não é uma coisa aprofundada, são apenas os princípios e, visando os protestantes, coloquei algumas citações da Sagrada Escritura, porque uma vez que eles enfatizam que tem que estar na Bíblia, então vamos mostrar para eles que está na Bíblia, a questão da tradição apostólica. E como eu falei, para dar argumentos, pelo menos para os católicos se protegerem contra as investidas dos protestantes. Mas antes de entrar no assunto propriamente, eu cito aqui o caso dos macacos. Todos aqui se lembram, ou já ouviram falar dessa experiência que fizeram. Colocaram lá numa gaiola, numa jaula, vários macacos e numa escada com bananas ali. Então, cada vez que o macaco ia subir para tentar pegar a banana, era aplicado um choque em todos ali. Isso de maneira ininterrupta. Sempre quando ia subir algum para pegar a banana, dava-se um choque. Chegou uma hora que todos ficaram ali escaldados, então ninguém mais subia, nem o macaco subia. Quando colocava um macaco novo na gaiola, aquele que tentasse subir, ele era impedido pelos demais. Porque exatamente todos estavam condicionados, isso chama-se reflexo condicionado, estavam condicionados àquele fato. Subir a escada para pegar a banana, você ia levar um choque. Então, eles utilizaram esse caso para explicar o quê? Que existem muitas práticas do homem que ele faz sem saber por quê. Por que você faz assim? Ah, porque sempre foi feito assim. Isso é uma crítica, tem lá sua razão até de ser, tem sua crítica para pessoas que fazem certas coisas sem saber o porquê das coisas. Só que o problema é, eu não sei se foi a intenção, colocaram como se fosse a tradição. Por tradição se faz assim. Olha como isso aqui é irracional. Eles costumam dizer, né, que uma culinária tradicional sempre foi feita assim, mas ninguém sabe por quê. A manufatura de uma espada, por exemplo, se diz que existe um método de fabricação tradicional japonês, o método tradicional de Toledo, mas ninguém sabe por quê. Na educação dizem assim, o método tradicional prevê que você fique decorando a tabuada. Então a gente tem um sentido bem pejorativo, isso é uma coisa condenável. Então o ensino tradicional ele deve ser evitado, porque existem métodos mais modernos que são mais eficazes. A gente está vendo isso pelo exame do PISA, como isso é eficaz, né? Bom, mas não é esse o assunto de hoje. Um pouco mais sério, dizem que metodologias de trabalho nas empresas, elas tinham um modelo tradicional e, de acordo com as circunstâncias atuais, isso aí não vale mais. Uma empresa familiar tem um esquema tradicional de administração. Quando você defende a família hoje em dia, eles falam, você defende a família tradicional, não é? Como se fosse uma coisa antiquada, uma vez que hoje existiriam já novos modelos de família. Claro que isso é uma contradição de termos. Uma família, todos sabem, é um homem casado com uma mulher que tem filhos. E acabou, simples assim. Isso não é uma coisa de tradição. Isso é uma coisa até, tem uma fundamentação no próprio ser humano que é. Quando você trata alguém por senhor, senhora, com educação, costumam dizer, você teve uma educação tradicional, não é? Então tudo isso, eles usam essa palavra tradicional, mas não é isso que vamos tratar aqui hoje. Embora exista uma crítica razoável para algumas práticas que realmente deveriam ser abolidas, embora existam coisas que não deviam ser criticadas, como a família tradicional, como o tratamento das pessoas, não é disso que vamos tratar aqui, é de outra coisa. É uma tradição, mas é dita apostólica,
Mas não é essa a tradição que eles querem colocar, que eles querem dizer. Eu lembro de um caso, reporto aqui um caso para vocês, que eu trabalhei com protestante, e onde eu trabalho, no setor que eu trabalhava, tinha algumas práticas ali que realmente eram irracionais, e ele falava assim, porque o pessoal é muito ligado à tradição, não é? Então, ele criticava aquilo lá de maneira correta, mas usava uma palavra que ele sabia que era católico, meio que tentando, dar uma cutucada ali, né? Por quê? Porque nós sabemos que os protestantes são contra a tradição. Só que essa palavra é usada de maneira distinta. Não é isso que vamos tratar aqui. Nós vamos tratar da tradição apostólica, da tradição católica. E vamos ver que não tem nada a ver com isso, com o que esse protestante falava para mim. E uma coisa um pouco mais séria, existe uma heresia chamada tradicionalismo. O que diz essa heresia, condenada já pelo Papa Gregório XVI? Essa heresia diz o quê? Quando nós saímos do equilíbrio católico, como tiramos a fé, a primazia da fé, caímos em dois erros. Ou a supervalorização da razão, é o chamado racionalismo, ou então uma desvalorização da razão, dizendo que a razão ela é incapaz de conhecer a Deus, incapaz de conhecer os desígnios de Nosso Senhor, a religiosidade. Então, diz essa heresia, como a razão é incapaz, toda a nossa bagagem religiosa, ela veio de onde? Ela veio de uma tradição chamada tradição adâmica. De fato, Adão recebeu algumas coisas por Deus, porque ele conversava com Deus. Mas dizem eles que o que Adão recebeu de revelação, isso foi transmitido ao longo do tempo, isso foi sendo transmitido para os povos. Mas nós sabemos que cada povo decaiu na sua religião, da religião verdadeira, e acabou caindo em religiões falsas. Então dizem eles, o pessoal do tradicionalismo, cada religião teria seu fundamento verdadeiro. Toda religião teria uma tradição que remonta a Adão. Então nesse ponto, todas as religiões teriam elementos de salvação. Vocês já ouviram falar essa expressão em algum lugar, não é? Existem até em meios católicos pessoas que pregam que basta você buscar a tradição da sua religião, não precisa ser convertido ao catolicismo, você apenas procure a tradição da sua religião. Então haveria um budismo tradicional, um islamismo tradicional, um catolicismo tradicional, e isso aí garantiria a união de todas as religiões, um denominador comum, já que todas teriam essa mesma raiz da tradição de Adão. Isso é falso. Isso nós vamos ver, isso é falso. Isso foi condenado por Gregório XVI. Infelizmente, em alguns meios, até católicos, isso é ensinado. O professor Schlitter, ele poderia, já explicou várias vezes, ele tem mais conhecimento sobre isso. Mas não se trata disso aqui também. Por isso também que eu, sendo rigorista, eu evito dizer assim, eu sou um católico tradicional. Porque todo católico, ele é tradicional, por si mesmo. Não precisa ter esse adjetivo para explicitar isso. Quando me perguntam assim, você é tradicionalista? Não, eu sou católico apostólico romano. Simplesmente assim. Tudo bem, nós entendemos que hoje em dia, com a heresia modernista, com os abusos da liturgia, para nos diferenciar desses católicos, nós somos tradicionais. Mas a igreja nunca, os católicos nunca usaram desses termos assim. Quando perguntar qual a sua religião, eu sou católico. Mas você é de qual vertente, qual ala que você é? Não, eu sou católico apostólico romano. Ponto. Então, não é disso que vamos tratar. Mas aí, os protestantes, eles vêm com o seguinte argumento. Olha, mas está na Bíblia que Nosso Senhor condenou a tradição. E aí vem eles com essa passagem aqui. E reuniram-se em volta de Jesus os fariseus e alguns dos escribas, vindo de Jerusalém. E tendo visto alguns dos seus discípulos comer o pão com as mãos impuras, isto é, por lavar, censuraram-nos. Porque os fariseus e todos os judeus, em observância da tradição dos antigos,
da tradição dos antigos, não comem sem se purificarem e praticam muitas outras observâncias tradicionais. Então aqui está a primeira referência. Isso aqui seria uma tradição que é condenável, que é dos antigos. Continua. Esse trecho é de São Marcos. Eles, os fariseus, interrogaram-no: por que não andam os teus discípulos segundo a tradição dos antigos? E nosso Senhor responde: e em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos dos homens. Porque deixando o mandamento de Deus, observais cuidadosamente a tradição dos homens. Vós bem fazeis por destruir o mandamento de Deus, para observar a vossa tradição, pela tradição inventada por vós. Os protestantes então dizem que nosso Senhor Jesus Cristo, ele está condenando a tradição aqui. Isso é verdade. Mas, reparem, nosso Senhor condena a tradição dos homens, as doutrinas e preceitos dos homens. Que homens? Dos judeus. Os judeus, em paralelo aos mandamentos de Nosso Senhor, eles fizeram vários outros pequenos mandamentos ali, como lavar a mão, como se vestir, e como ele falou aqui, lavar a mão antes de comer. E com base nisso condenavam as pessoas, colocavam escrúpulos nas pessoas. É isso que Nosso Senhor condena. Os protestantes pensam que isso aqui condena a tradição católica apostólica. Isso não é verdade, porque está dito aqui, é a tradição dos homens. Puxa, mas então, essa aqui é a tradição judaica dos fariseus, inventada por eles. Mas então, qual é a tradição católica? Qual é a tradição apostólica? Isso nós vamos ver agora. Então diz lá, o Catecismo de São Pio X, ele define bem claramente lá assim. Ele não fala tradição é como que... Não, ele fala de maneira bem direta. Tradição é a palavra de Deus não escrita. A primeira coisa, a tradição é a palavra de Deus. Então não é um costume, não é uma prática inventada pelos homens, é dada por Deus. Daí se dizer então, eu não coloquei no título dessa aula, mas eu poderia dizer a tradição divino-apostólica. Porque ela não é dos homens. Ela simplesmente, como vamos ver, ela foi transmitida pelos apóstolos. Mas quem começou isso foi o próprio Deus. É a palavra de Deus, não escrita. Então aqui não é a Sagrada Escritura. Não são os evangelhos, as epístolas. Não, é uma coisa que é não escrita. Comunicada de viva voz por Jesus Cristo e pelos apóstolos. De fato, nosso Senhor Jesus Cristo, ele ensinou. Ele andou ali pela Judéia e foi ensinando as pessoas. Em particular, ele ensinou os apóstolos. E os apóstolos é que passaram isso para frente. Isso foi de viva voz. Não foi por escrito. Nosso Senhor Jesus Cristo não deixou nada por escrito. Ele só ensinou de viva voz. E que chegou sem alteração, de século em século, por meio da igreja, até nós. Então, o que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou, ele passou para os apóstolos. Os apóstolos, eles, pela sucessão apostólica, passou para outros. E foi chegando de papa em papa, de bispo em bispo, chegando até hoje, até nós. De século em século, por meio da igreja. Isso aqui é a tradição católica. Isso aqui é a tradição divino-apostólica. Não tem nada a ver com os preceitos dos homens, os preceitos dos judeus. Isso sim era condenável. Mas isso aqui não é condenável. Mas ainda existem os protestantes. Mas onde que está na Bíblia isso aí? Pois é, curiosamente, a própria Sagrada Escritura faz referência a isso. E aí nós temos que devolver a pergunta. Muito bem, está aqui escrito. Você pergunta para o protestante, você entendeu? Eu espero que ele responda sim. A segunda pergunta, você acredita? Aí, entre ele e Deus, né? Mas vamos lá. O Catecismo de São Pio X diz isso. Mas antes disso, nós temos um concílio que já falava isso, o Concílio Vaticano I, um concílio dogmático, infalível, vinculante, que nós temos o dever de acreditar, de aceitar.
lá no parágrafo 1787. A revelação está contida nos livros e nas tradições não escritas. A revelação de Deus está contida, então, por escrito, Sagrada Escritura, e nas tradições não escritas, que recebidas pelos apóstolos da boca do próprio Cristo, ou que transmitidas como que de mão em mão pelos próprios apóstolos, sob inspiração do Espírito Santo, chegaram até nós. Quem conhece aquela competição de atletismo, revezamento 4x100, em que um corre um tanto e passa o bastão para outro, seria isso aqui. O que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou de viva voz, passou para os apóstolos, e dos apóstolos foi passando de viva voz, de apóstolo em apóstolo, de bispo em bispo, de papa em papa, chega até nós, de mãos em mãos. É claro que isso aqui tem que ter a garantia do Espírito Santo. Porque nós sabemos que os costumes humanos, sim, eles podem simplesmente sumir, desaparecer, ou serem adulterados. Eu cito aqui um fato até meio engraçado, mas assim, eu vou falar de mim, né? Quando eu era mais moleque, chegando da rua, era hora do almoço, então eu fui comer sem camiseta. O meu pai falou, põe a camiseta para comer. Eu falei, por quê? Coitado, ele não sabia explicar o porquê. Daí a necessidade que nós temos de estudar o porquê das coisas, para falar isso para os nossos filhos. Mas aí você vê que uma tradição, uma boa educação, na verdade, não é? Foi interrompida ali. Quando o filho fala, por quê? Se ele não soube responder. Então, assim, para não causar problemas, eu até coloquei. Mas eu não fiquei convencido daquilo. A tradição ali foi quebrada, foi adulterada. Isso é uma coisa humana. Aqui não, aqui estamos falando de uma tradição divina. Começou por Deus e é garantida por Deus, até hoje. E continua lá o Concílio Vaticano I, para você ver como que o linguajar dele ele é definitório, ele define as coisas. Deve-se, pois, crer com fé divina e católica tudo o que está contido na palavra divina. Essa palavra divina escrita ou transmitida pela tradição. Bem como tudo o que a Igreja, quer em declaração solene, quer pelo magistério ordinário universal, nos propõe a crer como revelado por Deus. Então isso aqui é um mandato. O concílio está nos mandando. Tem que acreditar. Ou o que foi revelado por escrito, ou o que foi transmitido pela tradição. Agora, onde que nós encontramos essa tradição? Onde que nós encontramos esses ensinamentos que foram transmitidos pela voz de Nosso Senhor e pelos apóstolos? O Catecismo de São Pio X nos diz, nos escritos dos Santos Padres. Os Santos Padres são aqueles que viveram nos primeiros séculos do cristianismo. Século I, II, III. Então, posso citar aqui Santo Agostinho, São Jerônimo, São João Crisóstomo, São Gregório de Nissa. Todo esse pessoal, todos esses santos aí são chamados Santos Padres. Eles constituem a chamada patrística. Eles conviveram diretamente com os discípulos de Nosso Senhor Jesus Cristo ali. Então ali, por isso que uma boa teologia sempre faz referência à patrística. Os decretos dos concílios. Claro, os concílios dogmáticos infalíveis. Ali também está a tradição garantida. Palavras e uso da Sagrada Liturgia. Não a liturgia adulterada, mas a liturgia de sempre. Lá também tem elementos que podemos encontrar que são da tradição. E os atos da Santa Sé. Isso é São Pio X, por meio do seu catecismo, que nos ensina. E qual o critério? Claro que quem tem aí a prerrogativa, né, é a Igreja. A Igreja é a depositária fiel daquilo que Nosso Senhor Jesus Cristo ensinou. Não sou eu que vou falar o que é da tradição ou não. Né? Mas São Vicente Lérins viveu lá no século V, ele era um monge, na sua obra chamada Comunitorium, ele diz um princípio que realmente é, digamos assim, é uma baliza para nós. Diz ele lá, a mim, peregrino último entre todos os servos de Deus, me parece que é coisa de não pouca utilidade escrever os ensinamentos que recebi,
fielmente dos santos padres, da patrística. Bom, eu não sei se ele seria um santo padre, né? Porque ele viveu no século V. Na Igreja Católica, deve-se ter maior cuidado para manter aquilo em que se crê em todos os lugares, sempre e por todos. Em latim, ele coloca lá, ubique semper omnibus. É exatamente a definição de catolicidade, não é? A Igreja ela é católica, ela é universal. Universal no espaço. Então, os apóstolos, eles saíram da Judéia e foram para o mundo, para a pregação, para a evangelização, para a conversão dos povos. Só que não só naquele tempo, é até hoje. Então é universal no tempo também. E para as pessoas, para todos. Homens, mulheres, amarelos, negros, para todos. Para crianças, para velhos. Sobre a Sagrada Escritura, que os protestantes falam tanto de que onde está escrito isso? Tem que estar escrito, não é? Muito bem. Agora, a pergunta que cabe é o seguinte. Quando nosso Senhor Jesus Cristo vivia, ele ensinou dos 30 anos dele até o 33, quando ele é morto no Calvário. São 3 anos ali. Durante esses 3 anos, ele escreveu alguma coisa? Não escreveu. Durante esses 3 anos, os apóstolos, os discípulos dele, escreveram? Não escreveram. Quando que eles foram escrever, então? Então temos um dado aqui, São Mateus, ele só foi escrever o evangelho dele lá por volta do ano 40, entre o ano 42 e 48. Então, vamos colocar aí, 7 a 10 anos depois que nosso Senhor Jesus Cristo morreu. Então, depois da morte é que foi escrito. São Marcos, também ali. E eu coloco como detalhe importante o seguinte, São Marcos nem era apóstolo, ele era discípulo de São Pedro. São Lucas, entre aspas, é pior ainda. Ele era discípulo de São Paulo. E ele escreveu o evangelho dele lá pelo ano 50, 60. Se a gente arredondar para 60, são 30 anos depois do Calvário. Então, se um protestante fosse ali, ele ia ficar numa encruzilhada. Porque ele ia falar assim, onde está escrito isso? Não está. Não está escrito. Porque eles só ensinavam. Ninguém escrevia nada. Nosso Senhor não escreveu nada, Nosso Senhor não mandou escrever, e eles tampouco escreviam. Só um tempo depois, eles sentiram a necessidade, claro, por inspiração divina, mas foram escrever. E eu coloquei em destaque São Lucas aqui, porque vamos ver alguns exemplos. São Paulo, todos lembrando, né? São Paulo ele se converteu no ano 35. São Paulo nem conheceu o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele nem travou algum debate, ele era fariseu. Mas ele nem conheceu. Ele conheceu simplesmente os apóstolos e discípulos. Só que ele fala, o que eu recebi de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas como é que ele recebeu? Ele não recebeu. Recebeu? Recebeu por meio dos apóstolos. E depois ele colocou por escrito. E eu destaquei aqui São João também, porque o Evangelho de São João, Apocalipse, as cartas de São João, que são 3, só foram escritas no final do século I. Então já quase são 60 anos depois da morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, antes disso havia o quê? Não havia alguma coisa escrita. O que havia eram ensinamentos passados de viva voz. Eram ensinamentos falados. Era a palavra falada. Isso é importante. Por quê? Porque, inclusive, isso já tratei em uma outra aula, não é? Mesmo a lista dos livros sagrados, dos livros inspirados, isso não está escrito em lugar algum. Isso se sabe por tradição. São as cartas de São Paulo, as cartas de São Pedro, as cartas de São Tiago, de São João. Então, um protestante não poderia viver naquela época, porque naquela época não havia nada escrito. Ele não teria razão de perguntar onde está escrito isso aí. Mas quem que perguntava isso? Eram os fariseus. Os fariseus perguntavam. Está escrito assim, assim, assado. Quando Satanás tentou Nosso Senhor, ele disse, está escrito toda coisa. Então, vocês veem aí um paralelo interessante de que quem fala assim, onde está escrito, está, digamos assim, imitando
o tentador, que é Satanás, está tentando os fariseus. Está imitando os fariseus, que se apoiavam nisso. Mas eu coloquei aqui em destaque São Lucas, de novo, porque ele é discípulo de São Paulo. São Paulo não conheceu o nosso Jesus Cristo. E São João, porque ele escreveu isso só no final do século I. Os Atos dos Apóstolos foram escritos por São Lucas. E é interessante o capítulo 2, versículo 42. Diz lá, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Puxa, mas então não é doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo? Mas é claro que é doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas ela foi transmitida para o mundo pelos apóstolos. Por isso que aqui, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Por isso que essa tradição ela é apostólica. Por isso que a nossa igreja é católica, apostólica, romana. Quem se arroga dizer que pertence à verdadeira igreja de Cristo tem que ter uma filiação apostólica. E essa filiação apostólica tem que ter o quê? De duas maneiras. Uma, se segue a doutrina dos apóstolos, a tradição apostólica. Segundo, tem que ter o sacramento da ordem, o sacerdócio. Mas isso não é o objeto de hoje, né? Capítulo 16. E ao passar pelas cidades, lhes recomendavam que guardassem os decretos estabelecidos pelos apóstolos. Que decretos estabelecidos pelos apóstolos? Ora, nós sabemos que houve o primeiro concílio ali, foi o concílio de Jerusalém, em que eles determinaram algumas coisas ali, a questão dos judaizantes. Então não é só a doutrina dos apóstolos. Algumas deliberações ali que eles tiveram também devem ser seguidas. Então o que é decidido num concílio também deve ser seguido. Isso também tem uma força vinculante aí, né? Isso então para dizer que nosso Senhor Jesus Cristo, ele quis, não havia necessidade. Ele poderia ter ensinado pessoalmente, poderia. Ele poderia ter iluminado cada um de nós individualmente, poderia, mas ele não quis assim. Ele quis fazer por meio do ser humano, por meio dos apóstolos. Porque é na fraqueza do ser humano que se mostra a força de Deus nosso Senhor. São Paulo aos Tessalonicenses. Veja o que São Paulo diz. Permaneceis, pois, constantes, irmãos, e conservai as tradições que aprendestes. Um protestante poderia falar aqui, ora, São Paulo está sendo contra Jesus Cristo. Então os protestantes deveriam cortar da sua Bíblia a carta de São Paulo. Porque ele está falando aqui, conservai as tradições. Bom, mas se ele se manteve aqui, é porque essa tradição aqui é diferente daquela que o Senhor condenou. De fato, aquela é a tradição farisaica, judaica. Aqui não, aqui é uma tradição apostólica. Conservai as tradições que aprendestes, como? Ou por nossas palavras, ou por nossa carta. Ou seja, ou por aquilo que eu escrevi por carta, ou por aquilo que eu falei por palavra. Deve-se conservar as duas coisas. As duas têm valor, as duas têm peso. Não só aquilo que está escrito, mas aquilo que está falado também. Aquilo que eles falaram. De viva voz, como diz o Catecismo de São Pio X. Ele continua. Nós os ordenamos, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo o irmão que viver desordenadamente, e não segundo a doutrina que receberam de nós. De novo a palavra aí, receberam. Vocês vão ver que esse verbo ele é meio que constante. Receber e transmitir. Receber e ensinar. Tudo veio de alguém, passa por ele e vai para outra pessoa. Não é segundo a doutrina que está escrita. Não é segundo a doutrina que eu escrevi. Não. Aquela que eu recebi. Aquela que nós recebemos. Na primeira carta aos Coríntios. Eu vos louvo, pois, irmãos, porque em tudo vos lembrais de mim, e guardais as minhas instruções, como eu vos ensinei. Quais instruções São Paulo passou aí? Bom, algumas nós sabemos, porque são escritas, mas nem todas estão escritas. Algumas foram faladas, por palavras.
Os fiéis da época foram instruídos propriamente. E é interessante porque ele coloca, né? E tudo vos lembrais de mim. Isso é para dizer o quê? Que algumas pessoas que atingem um certo grau de maturidade, ou diria de santidade, elas devem ser imitadas. Por isso que a igreja coloca os santos como modelos para nós imitarmos. E a prova disso aqui. O próprio São Paulo coloca, lembrai de mim. Tem outra passagem que ele coloca, imitai o que eu fiz. É para imitar mesmo. São pessoas santas. Então elas devem ser imitadas. Daí a importância de nós estudarmos também a vida dos santos. Porque os santos nada mais são do que o evangelho encarnado. É um modo de fazer, de aplicar na vida prática aquilo que o evangelho ensinou. Ainda em Coríntios, São Paulo diz, porque eu recebi do Senhor, como ele recebeu do Senhor se ele não conheceu? Ele recebeu do Senhor por meio dos apóstolos. O que também vos ensinei a vós. Então, o que eu recebi, eu estou ensinando para vocês agora. E o que ele ensinou? Que o Senhor Jesus, na noite que foi entregue, tomou o pão e, dando graças, o partiu e disse, recebei e comei, isto é o meu corpo. Quem se arroga dizer que pertence à verdadeira igreja de Cristo, deve ter recebido algum ensinamento de algum discípulo, de algum apóstolo, em particular aqui de São Paulo, e deve ter recebido qual ensinamento? Para fazer algo. Fazer o quê? Tomar e comer. Isso é meu corpo. Ou seja, é a Santa Missa. Então, a verdadeira igreja de Cristo deve ter isso aqui também. Porque, como vamos ver mais tarde, Nosso Senhor manda fazer isso aqui. Né? Carta aos Filipenses. O que aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, não é só aquilo que eventualmente a pessoa tenha lido numa carta aos Filipenses. É aquilo que eles ouviram também. Deve ser praticado. Dele, do apóstolo, né? Carta aos Hebreus. Portanto, é necessário guardar mais cuidadosamente as coisas que temos ouvido. Lembre-se de outra passagem, diz, não é? Que a fé vem pelo ouvido. Para que não suceda que nos percamos. Então, devemos guardar as coisas que nós temos ouvido para que não nos percamos. Porque a letra mata, o Espírito vivifica. A salvação, tendo começado a ser anunciada pelo Senhor, foi depois confirmada entre nós pelos que a ouviram. Então, o que eu ouvi de um ensinamento é confirmado por outro que também ouviu o mesmo ensinamento. Aqui me faz lembrar exatamente, eu acho que o princípio de São Vicente Leves. Aquilo que é ensinado por todos, em todo lugar, em toda época. Tem que haver uma concordância aqui. Aqui cabe lembrar um comentário, né? Eu esqueci de comentar no começo. Nós aprendemos pela filosofia, e muita gente que não fez filosofia sabe disso, não precisa fazer faculdade de filosofia para saber disso, que a verdade ela é imutável. Então, o que foi ensinado hoje, vale amanhã, vale para sempre. Se nosso Senhor Jesus Cristo é a verdade, o que ele ensinou naquela época, de viva voz, deve valer até hoje. Então, essa é uma garantia, e aí é uma aplicação de São Vicente Leres, né? Essa é uma garantia que, se nós ouvirmos alguma coisa, até mesmo, não só de catequista, não só de freiras, doutores em teologia, ou até do clero, se a gente ouvir alguma coisa que destoa um pouco daquilo que foi ensinado sempre, opa, isso é um alerta para nós. Porque o que um ouviu tem que bater com o que o outro ouviu também. Porque a verdade ela é imutável e a verdade ela é coerente, ela é consistente, não pode haver contradição. Se um está falando uma coisa que não bate muito bem aquilo que eu aprendi no catecismo, opa, tem um problema aí. Então. Nós não podemos alegar simplesmente, mas é a hierarquia que ensinou, não é? Como eu já ouvi. É fazer o quê? Mas é a hierarquia falando. Tá, a gente tem que ter o devido respeito. Mas
A inteligência, nós somos seres inteligentes, a gente vê, opa, peraí, uma coisa não bate com a outra aqui. Tem alguma coisa estranha aí. Cabe com todo respeito pedir explicação, mas, com todo respeito, deve-se discordar. Carta a Timóteo. Essa é famosa. São Paulo diz a Timóteo, guarda o depósito da fé. Depois que é o depósito, né? É um conjunto de coisas que estão ali, que foram dadas. É a revelação. A revelação foi dada por nosso Senhor Jesus Cristo, pessoalmente. Guarda isso aí. Guarda e transmita para outros. Desse jeito. Evitando as novidades. Tem que se evitar as novidades profanas de palavras. Novidades. Esse é um princípio da igreja. Não há novidades na igreja. Na igreja não há novidades. Ah, mas existe aquela passagem que da arca se tiram coisas velhas e coisas novas. Sim, o que está dito aí é que eu posso explicitar um princípio, mas explicitando esse princípio, a conclusão que eu explicitei aqui, ela está conexa com o princípio. Isso não é uma novidade propriamente. O que ele está dizendo aqui são coisas novas. Não se trata disso. Então, nesse aspecto, a igreja realmente ela é antiga. Mas por quê? Porque a verdade ela é antiga. Porque a verdade é imutável. Aqui, São João agora. Veja, ele escreveu isso aqui no final do século I. 60 anos depois da morte e ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Na conclusão dessa segunda epístola, olha o que ele escreve. Embora eu tivesse muitas coisas a escrever-vos, ele está mandando uma carta. Ele está dizendo, olha, tinha mais coisas para escrever. Não quis fazê-lo por papel e tinta, porque espero ir ter convosco e falar-vos de viva voz, para que a vossa alegria seja perfeita. Não sei se me é permitido fazer essa interpretação, mas enfim. Para que a nossa alegria seja perfeita, não basta a Sagrada Escritura. Não basta o que está escrito ali. Tem que ter algum ensinamento também. Um ensinamento que foi falado de viva voz. Aí sim é completa a alegria. Assim o entendimento é completo. Não basta só a Sagrada Escritura. Embora seja uma fonte da revelação. Mas não é só essa. A tradição também é uma fonte da revelação. Na terceira epístola, São João repete, na conclusão ali da terceira epístola, eu tinha mais coisas a escrever-te, porém não quis fazê-lo por papel e tinta, porque espero ver-te em breve e falaremos de viva voz. Então tinha mais coisas que ele queria contar, exortar, ensinar, orientar. Ele não quis fazer por escrito. Hoje em dia seria a mesma coisa, né? Em vez de ficar batendo papo por rede social, por que não convida a pessoa, né? Vamos comer uma pizza, vamos tomar uma cerveja, vamos conversar, não é? Mas você vê que São João aqui então diz, tem mais coisas que ele queria falar. Ele prefere falar de viva voz. Aí no Evangelho, aqui já é nosso Senhor Jesus Cristo, mas de novo, veja, eu estou acreditando naquilo que São João está me dizendo, não é? É a doutrina dos apóstolos. São João está relatando aqui o que nosso Senhor Jesus Cristo falou. E o que nosso Senhor Jesus Cristo falou há 60 anos atrás, ele escrever esse evangelho. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, nosso Senhor dizendo. É a mesma fala. Nosso Senhor Jesus Cristo está dizendo, eu tinha mais coisas para te falar, mas vós não as podeis compreender agora. Quando vier, porém, aquele Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade. Então tem coisas que nosso Senhor Jesus Cristo falou, mas não foi tudo. Ainda assim, teria que vir Pentecostes, a vinda do Espírito Santo, a vinda do Espírito Paráclito, e aí o entendimento dele dos apóstolos seria completo. Isso é o que nós chamamos de revelação. Nós temos um exemplo disso com São Pedro. São Pedro, quando confessou que nosso Senhor Jesus Cristo era o Filho de Deus vivo, nosso Senhor proclama, não foi a carne nem o sangue, mas foi Deus Pai que te revelou. Então os apóstolos receberam a revelação. E aquilo está dizendo. Outras coisas vocês vão entender, porque vai ser ensinado pelo Espírito da verdade.
E São João, ali no final do Evangelho, ele arremata. Muitas outras coisas há que fez Jesus, as quais, se escrevessem uma por uma, creio que nem no mundo todo poderiam caber os livros que seria preciso escrever. É claro, livro é uma coisa material ali, é limitado. Teria que ter, acho que, sei lá, milhares de bibliotecas de Alexandria, milhares de bibliotecas do Vaticano, para poder conter aquilo que Nosso Senhor... É isso que ele está dizendo, né? Então, a Sagrada Escritura, só ela é necessária, mas não é suficiente. A gente lê e não repara nas coisas, né? Precisa de um sacerdote, precisa de um livro, de um santo padre, para nos apontar ali, olha isso aqui. Olha o que São Lucas escreveu, então. São Lucas é discípulo de São Paulo. São Paulo nem conheceu nosso Jesus Cristo. Escreveu isso no ano 60, mais ou menos. Capítulo 1, ele começa o Evangelho assim. Capítulo 1, versículo 1 ao 4. Visto que muitos já empreenderam colocar ordem à narração das coisas que entre nós se cumpriram, ele está dizendo, olha, outros já escreveram. Colocaram ordem à narração das coisas, não está nem escreveram, né? Colocaram ordem à narração. Como nolas referiram os que, narração das coisas que entre nós se cumpriram, como nolas referiram os que desde o princípio as viram e foram ministros da palavra. Pareceu-me bom também a mim, excelentíssimo Teófilo, ele está dizendo para Teófilo, pareceu-me bom também para mim, eu, discípulo de São Paulo, depois de ter investigado diligentemente tudo desde o princípio, aquilo que foi narrado, ele escutou, então ele foi investigar, ele foi averiguar tudo desde o princípio. Pareceu-me bom também te escrever de modo ordenado, para que conheças a verdade daquelas coisas em que foste instruído. Então já houve uma instrução para Teófilo. São Lucas aqui está apenas querendo dar um apoio para Teófilo, colocando ali por escrito. Claro que aqui é por inspiração divina, mas a motivação humana dele, digamos assim, era para instruir esse tal Teófilo aí, por escrito, após ter investigado tudo que foi narrado antes. Isso aqui eu vou colocar como exemplo depois, o que ele colocou. Então, São Lucas, ali no capítulo 10, ele diz, e depois disto, o Senhor escolheu outros 72 e mandou-os 2 a 2 adiante de si por todas as cidades e lugares onde ele estava para ir. O que vos ouve, a mim ouve. E o que vos despreza, a mim despreza. E quem me despreza, despreza aquele que me enviou. Quem que enviou o nosso Jesus Cristo foi Deus Pai. Então ele está dizendo, quem não ouve os meus discípulos, os apóstolos, quem ouve, é como se ouvisse Jesus Cristo pessoalmente. Por isso que São Paulo diz que eu aprendi isso do Senhor. Ele aprende dos apóstolos. Mas quem ouve os apóstolos, ouve nosso Senhor. Mas quem desprezar os apóstolos, despreza nosso Jesus Cristo. E quem despreza nosso Jesus Cristo, despreza a Deus Pai que enviou. Vocês veem, então, a cadeia ali. Isso me lembra... Em biologia seria o quê, né? Cada flor dá um fruto, né? Em matemática, nós aprendemos que existem algumas funções que você pode derivar essas funções. Então, são derivadas. Aqui, quem é a função inicial? É Deus Pai. Veio Jesus Cristo, se encarnou, vieram os apóstolos e chegou até hoje a nossa por derivação. Quem ouve os apóstolos, ouve Nosso Senhor. Quem despreza o que os apóstolos escreveram, despreza Nosso Senhor. Por isso que, então, está muito, muito conexo a questão da tradição apostólica com a sucessão apostólica. Por quê? O que isso tem a ver com a sucessão apostólica? Porque Nosso Senhor diz lá, no final, ele dá um mandato para os apóstolos. Foi-me dado todo o poder no céu e na terra. E depois? Então ele está dizendo o quê? Olha, eu tenho todo o poder. Como eu tenho o poder, agora eu mando vocês. Por isso que ele está dizendo. E depois, ele está mandando.
Ide e ensinai todas as gentes. Ele está mandando ensinar as pessoas. Ele não mandou escrever. Ide e escrevei Bíblias. Não. Ide e lê as Bíblias. Não. Ide e ensinai as gentes. Batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ensinando-as a observar todas as coisas que vos mandei. Tudo aquilo, então, quem é cristão, ou seja, seguidor de nosso Senhor Jesus Cristo, obedece e faz aquilo que ele mandou. Por exemplo, comer da carne e beber do sangue. Quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não terá lugar comigo no céu. Então, se eu quero ser cristão e se eu quero me salvar, eu devo obedecer aquilo que ele mandou. Por exemplo, ele mandou batizar. Você vê que aqui está conexo o quê? Aquilo que ele ensinou de doutrina e aquilo que ele mandou fazer, que são os sacramentos. Daí nós entendemos por que a igreja se ocupa de fé e de moral. Porque fé é aquilo que nós devemos acreditar. Moral é aquilo que devemos fazer. É aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo ensinou e mandou fazer. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Foi-me dado todo o poder. Então, ele é todo poderoso, ele manda. E se ele tem poder, ele faz. E se ele disse que ele estará convosco, com quem? Com os apóstolos, até o final dos séculos, é porque então ele vai garantir que essa tradição, essa derivação da doutrina, seja escrita, conservar a escritura, seja a tradição, conservar aquilo que foi ensinado de viva voz, ele vai garantir que isso não vai se corromper. Isso é ele falando, não sou eu falando. Não é uma tradição humana, que é passível de deturpação, de falhas. Aqui não. Aqui, nosso Senhor está empenhando o seu poder para garantir isso aí. Isso é de fé. Claro. Por isso que não tem muito sentido quando o protestante diz assim, mas aquilo que foi transmitido então pode ter se perdido no meio do caminho. Não, porque é nosso Senhor que empenha aí a autoridade. É Ele que garante isso aí. Claro, não sou eu que garanto. Não são os homens que garantem. De novo, o exemplo de São Pedro. São Pedro foi revelado a ele que Jesus Cristo, e ele confessou isso, é o Filho de Deus vivo. Versículos após, ele tenta tirar o Senhor do Calvário. Ele é repreendido. Afasta de mim, Satanás. Porque se depender dos homens, realmente, isso aqui não dá. Por isso que isso aqui é uma tradição divino-apostólica. Não é uma tradição humana. E por isso que ela é católica. Porque é em todo lugar, em todas as épocas e por todos os católicos. E aqui eu entro nos exemplos de São Lucas. O que é que São Lucas ouviu e foi averiguar diligentemente, como ele diz, para poder escrever para Teófilo? O que é que ele recebeu de ensinamento de São Paulo, que recebeu dos apóstolos e escreveu? Ele diz lá que Nossa Senhora visitou Santa Isabel. E Santa Isabel exclama, e donde a mim esta dita, que a mãe do meu Senhor venha ter comigo? Então São Lucas, ele escreveu isso para a instrução de Teófilo. Então, é uma coisa importante, é uma coisa doutrinária. Então São Lucas observou que aquilo era importante para os cristãos daquela época. O que era importante? A maternidade divina de Nossa Senhora. Nossa Senhora é mãe de Deus. Por quê? Porque Santa Isabel exclama, a mãe do meu Senhor. E nós vemos esse ensinamento aqui, que São Lucas ouviu, averiguou, botou por escrito, e vemos isso ecoando, por exemplo, no ano de 431, no Concílio de Éfeso. No Concílio de Éfeso está lá declarado, se alguém não confessar que o Emanuel, Cristo, é verdadeiramente Deus, e que, portanto, a Santíssima Virgem é mãe de Deus, porque deu à luz, segundo a carne, ao Verbo de Deus feito carne, seja excomungado, seja amaldiçoado, seja anátema. Aqui é onde seria um decreto de um concílio, um decreto de um descendente do apóstolo, e os decretos dos apóstolos devem ser obedecidos.
Se alguém não confessar isso aqui, seja amaldiçoado. Então isso aqui, veja, no ano de 431, é um eco do que São Lucas escreveu e do que ele ouviu. Isso é tradição. Isso faz parte da tradição. Então, se alguém se arroga descendente da igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, tem que confessar que Nossa Senhora é Mãe de Deus. Por quê? Os próprios cristãos daquela época falavam isso. E isso São Lucas colocou por escrito. Outro exemplo. No Antigo Testamento está profetizado por Isaías. Pois por isso o mesmo Senhor vos dará esse sinal. Uma virgem conceberá e dará à luz um filho. O sinal tem que ser uma coisa extraordinária. Ora, que uma virgem conceba, me parece que toda mulher ela vai conceber e vai ter um filho, então isso não seria um sinal. Ora, um sinal que indica uma coisa extraordinária é o quê? Que uma virgem conceberá e uma virgem dará à luz. Isso depois ecoa em São Lucas, versículo 27, quando ele diz lá: estando Isabel no 6º mês, foi enviado por Deus o anjo Gabriel a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, que se chamava José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. São Lucas ouve por bem, era importante isso aqui para os cristãos da época, ele coletou isso aí, o que ele ouviu, o que ele recebeu de ensinamento, por São Paulo, e colocou isso por escrito para Teófilo. Isso faz parte da tradição. Então, isso aqui vai encontrar eco lá no Concílio de Latrão, em que o concílio diz lá: se alguém, segundo os santos padres, a patrística ali, não confessa que Nossa Senhora, que a Virgem Maria, permaneceu a sua virgindade indissolúvel mesmo depois do parto, seja excomungado, seja amaldiçoado, seja anátema. Isso também. Então, o concílio, claro, porque teve uma controvérsia, o concílio teve que positivar isso aí, teve que colocar. Mas isso aqui nada mais é do que a cristalização de uma coisa que já era conhecida, desde os tempos apostólicos, antes de São Lucas escrever. Vamos para outro exemplo, então, do que São Lucas achou importante recolher daquilo que ele ouviu, que ele averigou, o que ele aprendeu de São Paulo. Vamos lá. E entrando o anjo onde ela estava, disse-lhe: Deus te salve, cheia de graça. O Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Esse aqui é um ensinamento que São Lucas colocou. Colocou por escrito. E é importante. Ora, isso aqui vai encontrar eco exatamente quando? No século XIX, quando o Papa Pio IX, ele declara: a doutrina que sustenta que a Beatíssima Virgem Maria, no primeiro instante da sua concepção, foi preservada imune de toda a mancha de pecado original, essa doutrina foi revelada por Deus. E por isso deve ser crida firme e inviolavelmente por todos os fiéis. É outro decreto apostólico do Papa mandando, deve ser acreditado. Isso aqui exatamente remonta ao quê? A São Lucas, remonta à tradição. E nos séculos IX e XI, celebrava-se na Irlanda e na Inglaterra essa festa, essa festividade da Conceição de Nossa Senhora, da Virgem Maria. Então Pio IX apenas o quê? Formalizou ali, digamos assim. Ele formalizou. Mas algo que já existia antes. Tanto no século VII, IX e XI. Um outro exemplo aqui. Aqui já é Pio XII, já é um pouco mais próximo de nós. Na carta apostólica que ele declara o dogma da Assunção de Nossa Senhora, Assunção de corpo e alma, ele coloca uma coisa bem interessante. De modo ainda mais universal e esplendoroso se manifesta essa fé dos pastores e dos fiéis, com a festa litúrgica da Assunção, celebrada desde tempos antiquíssimos no Oriente e no Ocidente. Então o que ele está dizendo, olha só, é mais ou menos como São Paulo diz: aquilo que eu recebi, eu transmito para vocês. Então Pio XII está aqui se apoiando em quê?
já numa tradição litúrgica, tanto no Oriente como no Ocidente, de celebrar a festa da Assunção. Então isso já havia na igreja. A Assunção não é uma novidade. Isso já existia, só não estava formalizado. A Sagrada Liturgia, sendo também profissão das verdades católicas, então a liturgia que vem lá desde Nosso Senhor Jesus Cristo, na última ceia, até hoje, claro, né? Tirada as deturpações que fizeram, mas enfim, ela também é profissão de verdades católicas. Pode nos fornecer, a liturgia, argumentos e testemunhos de não pequeno valor para determinar algum ponto da doutrina cristã. Então, essa tradição, no caso litúrgica, ela também tem elementos ali que os papas, os bispos, eles podem se aproveitar para colocar como doutrina. E é de fato que Pio XII está dizendo aqui. A liturgia, ele continua ensinando isso. A liturgia da igreja não cria a fé católica. Isso aqui é uma coisa muito séria, né? A liturgia ela não cria a fé católica, mas supõe-na. Na verdade, a liturgia é derivada da fé. E é dessa fé que brotam os ritos sagrados, como da árvore os frutos, como uma derivação de uma função. Por isso, os santos padres e os doutores não foram buscar essa doutrina na liturgia como fonte primária. Não é que eles foram ali na liturgia e falaram assim, puxa, isso aqui é uma fonte primária, estou pegando isso aqui. Não. Eles falam aos fiéis como de coisa sabida e admitida por todos. Ou seja, o fato de estar na liturgia, isso é um indicativo de que todo mundo ali já sabia dessa doutrina. Isso era uma coisa comum aos fiéis da época. Então não é que a liturgia naquela época inovou uma coisa nova, então é uma fonte primária. Não. Isso aqui é apenas um indicativo, é um indicador, é uma demonstração do que a fé dos fiéis daquela época já professavam. Então, dado que já existia uma festa da Assunção, tanto no Oriente como no Ocidente, deduz-se que já se acreditava nisso naquela época. Isso é da tradição, então. É o que ele coloca, declarando, explicando, destacando e amplificando o que os livros litúrgicos apenas aludiam em poucas palavras. Então, cabe então ao Papa, cabe aos pastores, baseados nos santos padres, baseados nos doutores, explicitar aquilo lá. Né? Explicar melhor, destacar, amplificar aquilo que já era sabido pelos fiéis da época. Então, continua Pio XII, ele diz lá, olha, isso aqui já era mencionado no Sacramentário Galicano. Sacramentário Galicano, se eu não estiver errado, século IV. Diz lá, inexplicável mistério, tanto mais digno de ser proclamado, quanto é único entre os homens pela Assunção da Virgem. Aqui está expresso no Sacramentário Galicano. No Sacramentário Gregoriano. Isso aqui é Pio XII fazendo referência, hein? No Sacramentário Gregoriano, século VI, está dito lá, a Santa Mãe de Deus sofreu a morte temporal, mas não pode ficar presa com as algemas da morte. Na liturgia bizantina, século VII, assim como no parto vos conservou a virgindade, olha aqui a doutrina da virgindade perpétua, assim no sepulcro vos preservou o corpo da corrupção e o conglorificou pela divina translação. E Pio XII diz ainda, o Papa Sérgio I ali, século VII, ele já havia enumerado a festa da Natividade, da Anunciação, da Purificação e da Dormição de Nossa Senhora. Dormição aqui é uma alusão exatamente à Assunção, porque se está ainda em discussão se Nossa Senhora ela morreu de fato ou se ela teria como que dormido. E depois ela teria ressuscitado ou acordado e assunto ao céu. E diz Pio XII, na época do Papa São Leão IV, já se festejava a Assunção da Bem-aventurada Mãe de Deus. Então, para finalizar isso, ou seja, resgatando todos esses elementos ali da tradição católica, da tradição divina apostólica ao longo do tempo, Pio XII, então, com a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-aventurados apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa autoridade, ou seja, a autoridade do Papa,
nossa, é alusão a São Pedro, a todos os papas da história, né? Com a nossa autoridade, pronunciamos, declaramos e definimos ser dogma divinamente revelado que a Imaculada Mãe de Deus e Sempre Virgem Maria, terminando o curso de sua vida terrena, foi assunta em corpo e alma à glória do céu. Aí ele arremata, então, fala, olha, isso aqui, dado tudo isso aqui, eu proclamo, isso aqui foi divinamente revelado. E aí vamos ver que, apesar de tudo isso aqui, ainda os protestantes, eles teimosamente querem negar isso aqui, não é? Embora você diga, e eles aceitem, que os evangelhos foram escritos depois de nosso Senhor Jesus Cristo, embora eles aceitem que Jesus Cristo não escreveu nada, vamos ver o que o evangelho diz de pessoas como elas. São João diz lá assim, porém Tomé, um dos 12, que se chama Dídimo, não estava com eles quando veio aquele episódio que Nosso Senhor aparece para eles no cenáculo, ali, as portas fechadas. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos, nós vimos o Senhor. Então, eu, discípulo de Jesus Cristo, vi, agora estou contando para ele. Olha, nós vimos. Mas Tomé lhes disse, se não vir as suas mãos e a abertura dos cravos, não creio. E aí, então, todos conhecem o episódio, Nosso Senhor aparece para ele e fala, Tomé, tu creste, porque me viste. Bem-aventurado os que não viram e creram. Seria o quê? Nós hoje. Algum de nós viu o nosso Jesus Cristo? Nenhum de nós viu. Nós acreditamos na fé de pessoas que viram. Lá atrás, os apóstolos disseram, nós vimos o Senhor ressuscitado, um corpo glorioso. E nós acreditamos. Nós não vimos, nós acreditamos. Não porque está escrito, mas porque eles contaram. Claro que sabemos também muita coisa porque está escrito. Mas assim também, então, eu poderia dizer para o protestante, você viu? Você não viu. Você está acreditando em quem? Na palavra dos apóstolos. Inclusive, a igreja, que é uma descendente dos apóstolos, foi a igreja que compilou ali, que fez o cânon dos livros sagrados. Ela que nos contou, assim como o Pio XII nos conta ali, isso aqui é dogma divinamente revelado, tem que acreditar. Então eu acredito, porque ele está falando, é uma autoridade falando. Então isso é para mostrar que quem não viu, mas crê, bem-aventurados que não viram e creram. São Tomé aqui representa todos aqueles que pedem uma prova, um sinal dos céus, como os judeus fizeram. E como eu imagino que os protestantes devem fazer. Mas que eles negam, claro, né? Porque para eles o sinal é o livro sagrado, a Bíblia. Então, vocês veem que, conexo a esse assunto, não é, embora não seja o assunto, a questão da sucessão apostólica está intimamente ligada com a tradição. Se nós recebemos o ensinamento hoje, tem que ter uma garantia, e Nosso Senhor garante, que o que nós aprendemos hoje é exatamente aquilo que foi ensinado naquela época, por uma coisa chamada sucessão apostólica. Porque eles guardaram o depósito da fé. Eles guardaram as tradições ensinadas na época. Ensinadas, faladas, aquilo que eles ouviram, aquilo que algumas coisas eles compilaram e escreveram. Daí se entende, então, eu coloco esse quadro resumo, por que a igreja nos ensina assim? A igreja nos ensina que a revelação, aquilo que Deus se mostrou, não foi por esforço humano, mas foi o que Deus se mostrou, ela se encontra tanto na tradição, que são os ensinamentos, como o Catecismo de São Pio X diz, de viva voz de Nosso Senhor, dos apóstolos, e aquilo que está escrito. E a igreja recepcionou o Antigo Testamento, fez o Novo Testamento. Então, esses dois polos, um escrito e outro falado, esses dois constituem a revelação. E é por isso que a igreja ensina que, com a morte de São João, acabou a revelação, não se revela mais nada. Por isso que a igreja diz que não há mais novidades. Aquilo que foi revelado, aquilo que deveríamos saber para a nossa salvação, está contido ali.
tanto na tradição como na Sagrada Escritura. Mas é óbvio, como São João diz, existem muitas coisas que, se eu fosse escrever, todos os livros do mundo não conteriam. Então, dá a impressão de que são novidades, mas não são novidades, são apenas explicitações, amplificações que Nosso Senhor concede ao clero, aos pastores, para os nossos ensinamentos. Mas a revelação acabou ali, não tem mais. Agora, claro que ao longo do tempo surgem controvérsias. Aí foi necessário então o concílio, foi o concílio de Jerusalém. Dirimiu a controvérsia ali, foi resolvida a questão dos judaizantes, ótimo. Aí veio a patrística, ali são os comentários dos santos padres, os primeiros séculos do cristianismo, eles conviveram junto com eles. Várias doutrinas ali foram desenvolvidas, por isso tem os comentários, né, dos evangelhos, comentário das cartas, tem tudo ali. Só que, claro, teve controvérsias. Aí veio, por exemplo, o concílio de Nicéia. O concílio vem então para dirimir uma controvérsia. E aí ele coloca, ó, foi revelado por Deus assim, pá. Não se discute mais. Já se discutiu antes. Você levantou a dúvida. Eu estou dizendo, é isso. Acabou. Dogma. Dogma é isso, simplesmente. É uma verdade que foi revelada. E como a verdade é imutável, não se muda mais. É dogma. Hoje se fala pejorativamente, né? Ah, você é muito dogmático, né? Para você é um dogma. Dogma é isso aqui. Tem a ver com doutrina católica. Não tem a ver com posicionamentos políticos. Não tem nada a ver com isso aí. E aí depois, para dar maior precisão, vem São Tomás e monta uma obra-prima chamada Suma Teológica. Ele simplesmente dá precisão, ele não nega, ele só dá precisão àquilo que a patrística colocou. Ele também, então, ele recebeu aqueles ensinamentos e ele, então, compilou uma explicação com mais precisão. Ele não negou nada. Só que vieram controvérsias. Foi necessário o Concílio de Trento, para colocar como dogma de novo aí, né? Presença real de Jesus Cristo na Eucaristia. Os sacramentos são 7. São dogmas. É um concílio infalível, vinculante. Depois disso, teve um novo desenvolvimento da doutrina, mas aí por meio de várias obras dos santos. Santa Catarina de Siena, com as suas cartas. São Francisco de Sales, com Filoteia, por exemplo. As obras de São Luís de Montfort, de Santo Afonso de Ligório. São várias obras, muitas de doutrina, simplesmente, muitas de piedade, que vêm dar, digamos assim, uma aplicação doutrinária à prática ali. É um desenvolvimento dito orgânico ali, né? Só que aí tiveram controvérsias. Teve que vir um novo concílio, Concílio Vaticano I, novo dogma colocado ali. O Papa, sob certas condições, ele é infalível, sozinho, não depende de ninguém. E depois temos um conjunto de encíclicas papais. Eu não citei, né? Tem Gregório XVI, Mirari Vos, tem Pio IX, com a bula do Dogma da Imaculada Conceição, os sílabos, Pio XI, Mortalium Animus contra o Ecumenismo. Então, várias encíclicas são decretos, mas que são doutrinários, que vêm colocar as balizas da doutrina e falar assim, olha, é isso aqui. E depois temos, para nós, para os adultos, o Catecismo de São Pio X, e uma derivação disso para as crianças que vão fazer a primeira comunhão, chamada Catecismo da Comunhão para crianças de comunhão precoce. É um livrinho fininho, infelizmente acho que não é editado mais, para crianças com menos ou até 7 anos. Tudo isso, então, desde o Catecismo para a criança, passando pelas encíclicas, pelos concílios, chegando até nosso Senhor Jesus Cristo, tudo isso aqui é coerente. Não existe contradição. Uma coisa que recebemos aqui hoje é uma mera explicitação daquilo que existe desde aquela época, da época apostólica. Uma doutrina que os apóstolos receberam de nosso Senhor Jesus Cristo. E que foi ensinada de viva voz, ou foi escrita nos evangelhos, e que perdura até hoje. Só para deixar, não posso deixar de mencionar, é claro que eu não coloquei aqui o Concílio Vaticano II. Por quê? Falam que, como o Concílio Vaticano II ele tem certos pontos obscuros, deve-se ler o concílio à luz da tradição. Bem, mas se é obscuro, então ele está ensinando.
Se ele não está ensinando, ele não pode ser infalível, que é uma coisa obscura. Eu tenho que me valer de uma outra coisa, uma tradição, a tradição católica, para poder ler aquilo de acordo com a tradição. Mas aí não dá. Então, o Concílio Vaticano II, não coloquei aqui, não entra aqui. Porque ele tem pontos ali que, exatamente, você lê e fala assim, você torce o nariz e fala, isso aqui não está concorde com a tradição. Todo tempo, todo lugar, por todos. Então não dá para colocar. Eu colocaria então, desde a revelação até um catecismo para criança. Isso sim. Existe uma concordância aí doutrinária. Que não foi o homem que garantiu isso. É nosso Jesus Cristo que garante. Tá bem? Alguma dúvida aí? Era isso que eu tinha para falar. Eu espero que ficaram todos concordes com a tradição da igreja. É uma tradição divino-apostólica, católica. Vamos cesar então? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. São Bento e São Mauro. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.